Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai analisar um pouquinho o REC-R, fundo de papel da REC, fundo que vem pagando um valor interessante, principalmente no último mês, pagou R$ 1,22 por cota. Com esse valor de distribuição e o valor no mercado secundário, o fundo vem pagando quase 17% ao ano. A gente vai comentar se vale a pena, se tem muito risco, se compensa. Quero comentar com vocês também um pouquinho sobre a taxa de sensibilidade no final do vídeo. A gestão traz um gráfico ali para a gente, informando quanto que nesse valor o fundo está pagando. IPCA mais 8, mais 9, mais 10, enfim. Além disso, a gente vai comentar um pouquinho sobre as atualizações do fundo. Então, em 15 de junho de 2023, referente ao resultado de maio, o fundo distribuirá mais de 32 milhões e 400 mil. Essa distribuição, como eu disse, corresponde a 1,22 centavinhos por cota, que no fechamento do mês, a R$ 87,00, representou um yield de 1,41% ao mês e anualizado ali 16,9%, praticamente 17% ao ano. O fundo encerrou o mês com 95% dos seus recursos alocados, distribuídos em 91 operações de CRI e 3 fundos imobiliários. A gente vai dar uma olhadinha nesses fundos para ver se tem ali algum potencial trade que o fundo possa fazer, né, vendendo lucro, gerar um ganho de capital. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. No momento, não há previsão de nova oferta de captação do fundo REC-R Imobiliários. Isso aqui é interessante, pessoal, é muito importante porque a REC, a gestora, em outros fundos, REC-T, enfim, ela fez ali a emissão abaixo do valor patrimonial. Aqui no REC-R, ainda não. E eu sempre gosto de pontuar isso todo mês, que pelo menos eles vêm cumprindo com essa informação que eles vêm trazendo aqui nos relatórios. Obviamente que é um risco, tem que avaliar se compensa ou não entrar nesse fundo pelo histórico da gestão. Então, essa já é uma informação aí para vocês tentarem entender por que a cotação não decolou, se compensa ou não, se tem muito risco, porque em um fundo não basta a gente analisar somente a operação, se a operação é high yield, high grade, se ela compensa, se ela não compensa, a gente tem que avaliar também o fator gestão. Então esse já é o primeiro ponto que eu quero aqui deixar claro para vocês. Taxas 1,20 ao ano sobre o patrimônio líquido, não a taxa de performance. Bom, alocações do mês. Ao longo do mês, com base nas recomendações do consultor, o fundo realizou as seguintes aquisições. Crielbor 5, não precisa nem falar, né? Uma empresa muito renomada. O fundo então ali alocou praticamente 10 milhões nesse CRI a uma taxa de CDI mais 2,75 ao ano, tendo como garantia alienação fiduciária e fundo de reserva. Além disso, o fundo também alocou no CRI VIC 3 praticamente 6 milhões a uma taxa de CDI mais 5,5 ao ano, aqui uma taxa já bem mais alta, e o CRI São Benedito 2, pouco mais de 1 milhão a CDI mais 3% ao ano. Evento subsequente aqui, houve uma liquidação no fundo do CRI BS, um valor muito pequenininho, correspondeu ali um pouco mais de 26 mil. Inovações, aqui sim, uma operação interessante. Então, o fundo, em maio, teve o acordo da novação do CRI Cetim, com alteração na data de vencimento para 28 de maio de 2026. Em contrapartida, houve o aumento na taxa de juros, elevando de CDI mais 3,5 para CDI mais 4. Bom, pessoal, primeiro ponto aqui, essa inovação, obviamente, não foi feita por acaso. Obviamente que o devedor muito provavelmente solicitou isso por estar em algum tipo de dificuldade. Em contrapartida, o fundo conseguiu aqui aumentar 0,5% de rentabilidade ao ano. A questão é uma operação relevante para o portfólio do fundo ou não? Se for relevante, é algo que para mim está nos meus estudos, eu ligo uma luz de alerta, porque é algo que pode impactar o PL. É algo menor, eu acompanho para ver se isso aqui é a tendência da gestão, ficar fazendo esse tipo de inovação ou não. Então, para a gente ver isso, basta a gente vir aqui, tá, no portfólio e começar a estudar um pouquinho essa operação. Estudando essa operação, pessoal, vocês vão entender que em outros casos que acontecer algo semelhante, é esse o caminho que vocês têm que seguir para tentar entender aqui um pouquinho sobre o que eu acabei de falar. Se é algo que a gestão costumeiramente faz, se é algo preocupante ou não, tá? Se estiver gostando do conteúdo, pessoal, deixa o like. Não se esquece de se inscrever. Estou aqui na meta de chegar a 2.000 inscritos. Posto vídeo todos os dias, beleza? Pois bem,
essa operação ela representa somente 0,2% do PL. Então, algo realmente muito pequeno. Uma operação aqui de menos de 6 milhões. Então, pro fundo, no geral, não me preocupa muito. A gente tem aqui também as garantias da operação. São garantias interessantes. Então, aqui, CRI com risco de crédito corporativo, as garantias e mitigadores de risco são a alienação fiduciária de imóveis na cidade de São Paulo, tendo imóveis residenciais, unidades hoteleiras e salas comerciais. Então, aqui a gente já consegue ver, né, unidades hoteleiras no setor que vem sofrendo bastante. Por aí a gente já começa a ver que muito provavelmente realmente o devedor está com algum tipo de engasgo ali na sua operação. Todos os imóveis estão concluídos com habites e disponíveis para venda. Então, esse é um ponto positivo. Se estivesse em obra, seria um pouco mais arriscado, porque você teria que concluir essa obra para depois conseguir, enfim, eventualmente vender para recuperar o valor. Mecanismos de aceleração de amortização de CRI para reduzir o prazo de obtenção do índice de garantia de 3,33 vezes e, posteriormente, manter o índice sempre nesse patamar. Tem várias formas de fazer isso aqui, pessoal. O mais comum é o Cash Sweep. Quem quiser entender melhor, tem um vídeo aqui do AFHI. Só pesquisar no canal que vai achar. É algo bem interessante. Muitas gestoras têm utilizado e funciona, tá? Como uma mitigadora de risco. Aval da holding e do controlador da empresa. Cetim é uma tradicional incorporadora de imóveis residenciais, comerciais, com foco na cidade de São Paulo e projetos hoteleiros. Então, pessoal, é um caso muito pequenininho aqui no PL, mas eu quis destrinchar ele para vocês entenderem como que eu tento estudar esse tipo de caso. Então, primeiro ponto, representa grande parte do PL ou não? Representa grande parte, o fundo está em quarentena, preciso me debruçar mais sobre ele, entender se é arriscado ou não ficar nesse fundo, se eu vou sair ou não do fundo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Poxa, a operação é muito pequena, então eu estudo a operação, porque isso pode acontecer em outras operações do fundo, e aí eu estou mais preocupado em entender como que a gestão vai lidar com isso do que com essa operação em si de 0,2. Então, daqui para frente, essa é uma operação que eu vou monitorar para ver. A gestão, daqui a pouco, ela vai fazer uma nova ação, ela vai dar uma carência, o que, que ela vai fazer? Ela vai lidar com isso até que ponto para depois ir para a execução. Se eu sentir que ela está demorando demais para executar, pode ser que aqui a gente tenha uma gestão passiva demais e quando ela for executar a situação já esteja mais complexa, porque você ficou dando corda e a dívida do devedor foi só crescendo e virou algo impagável. Então é isso que a gente tem que monitorar, porque se ele fizer isso numa operação pequena, pode ser que ele faça isso numa grande e aí a gente como investidor está enrolado. Tá? Espero que eu tenha contribuído com essa análise de hoje. Bom, sobre os FIIs, então ele tem SNCI, o fundo lá da Suno, um fundo bem querido pelo mercado, com essa subida recente, pode ser aqui que o RECR faça algum tipo de venda, consiga algum lucro. Valora CRI Infra está em vários fundos, né? Esse fundo aqui, esse CRI na verdade, eu quero trazer um vídeo só sobre ele, tentar levantar um material para fazer um estudo, porque ele está realmente em vários fundos. Eu não sei se ele é tão interessante assim, mas todo mundo comprou. Enfim, para quem entendeu aí, é o que eu quis dizer, está de bom tamanho. Porto Seguro também tem bastante fundo imobiliário. Esse aqui é um FII bem interessante, tá, pessoal? O único ponto aqui de alerta é que, como ele está em muitos fundos imobiliários, você, como investidor, tem que dar uma olhada na sua carteira para ver se você não tem muita sobreposição. E é quando você está com uma exposição muito grande nesse FII, tá? Fica aí o alerta para vocês. Bom, Aracaju Shopping, que é um CRI que tem um problema aqui no fundo, continua adimplente. O Ávida, o vencimento antecipado foi declarado já há algum tempo. O fundo segue aqui acompanhando o processo de recuperação judicial e aguardando os próximos passos. Senti falta aqui só de alguma informação sobre o Morumbi Plaza. Se a gente olhar aqui no portfólio, ele consta aqui, né? O imóvel Morumbi Plaza no valor de 78.378.000. Gostaria de saber aqui algum tipo de informação. Se o fundo trabalhou a locação do imóvel, se está trabalhando na venda, se teve procura, porque isso aqui realmente representa 3,1% do PL e não teve nenhum tipo de informação para a gente. Então fica aí o meu ponto de crítica para a gestão. Bom, caminhando para o final do vídeo, eu quero mostrar para vocês a taxa de sensibilidade. Aqui na DRE muito tranquilo, o fundo distribuiu um pouco menos até do que ele gerou, né, no regime caixa, mas pagou muito bem nesse mês. Bom, taxa de sensibilidade
do REC-R no mercado secundário. A cotação, se não me engano, está até um pouco menor que R$ 86,00 quando eu estou gravando esse vídeo, mas nessa faixa de preço, então o fundo paga IPCA mais 9,26. Para finalizar o vídeo, compensa o fundo? Bom, o fundo tem seus riscos, é um middle risk para mim, tá? Até com algumas pimentinhas localizadas ali dentro do portfólio e com uma pimentona, digamos assim, que é pelo histórico da REC. Se para você investidor, ao avaliar todo esse combo, faz sentido pelo valor que de fato eles vêm pagando, que é bom, então encartera o fundo. Se não, não. Mas aqui não é recomendação de compra nem de venda, recomendação de estudo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like. Lembrando, grupo do Telegram está na descrição. Valeu!